Professor Roberto Vicente Calheiros, obrigada pela presença. Gostaríamos de saudá-lo em nome de toda a comissão organizadora do livro sobre a história da Faculdade de Ciências da Unesp Campus de Bauru. Nós sabemos que o senhor tem uma grande contribuição a dar para esse acervo que está sendo produzido. Professor, gostaria primeiro que o senhor se apresentasse e falasse sobre a sua formação. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou muito agradecido. Para mim é uma distinção, né? E com relação à minha formação, eu sou engenheiro de eletrônica do ITA, a turma de 1965, já sou bem velhinho. E depois eu fiz mestrado no próprio ITA, e depois eu fiz um doutorado na USP, porém na Escola de Engenharia de São Carlos, né? E foi um tipo de um doutorado de sanduíche, embora não tivesse envolvimento de recursos federais, não, mas foi um tipo de doutorado de sanduíche, porque eu trabalhei também na Universidade do Quebec, em Montreal, posteriormente à Universidade de McGill, né? Então, esse foi o histórico acadêmico até o doutorado. Depois tive um pós-doutorado na própria Universidade do Quebec, em Montreal, e vários trabalhos em outros lugares, no Centro de Pesquisas Ambientais, Terrestres e Planetários, lá na França, né? E de vários outros lugares, até pelo meu tempo já aqui nesse mundo, eu tive várias atividades nesse sentido. Isso foi formação acadêmica. Quando e como o senhor ingressou na antiga, né, Fundação Educacional de Bauru, hoje transformada em Unesp? Isso foi em 1969, eu acho que em março de 69, se a memória não falha. A Fundação, em 1966, tinha sido criada, né, a Fundação Educacional de Bauru, um decreto, né, das autoridades competentes. E eu, então, fui contactado pelo pessoal que era o professor Isaac, muita saudosa memória, né? E outros da época, Ahmed Farah, enfim, o pessoal, o Edmundo Kobe, Luiz Edmundo Kobe foi prefeito, né? E então, no INPE, que é a minha instituição de origem, é onde me aposentei, o tempo todo eu fui funcionário do INPE, trabalhando aqui num convênio, a gente tinha como objetivo a implantação de um centro de pesquisas meteorológicas, que se justificava porque o Bauru está mais ou menos no centro geográfico do estado e se pretendia a colocação de equipamento que pudesse cobrir o mais possível do estado. E o radar meteorológico era a gente chama de workhorse, né, o burro de carga dessas informações para esse sistema. Então foi assim que eu fui convidado para vir, foi feito o convênio. Não sei se chamar convênio. Na época era Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Hoje é INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, mas era Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Então foi feito um convênio entre a CNAE, aqui em Bauru, era o Edmundo Kobe, que era o presidente da Fundação Educacional de Bauru, e eu fui emprestado, entre aspas, porque eu voltei algumas vezes para o INPE para atender necessidades específicas, né? Como foi o caso do Satélite Tecnológico de Recursos da Terra, o ERTS, em 73, eu tive que ir lá. Depois, como tinha bom tempo no exterior para fazer as coisas, então eu fiquei mais lá do que aqui, mas sempre trabalhando no projeto. Professor, desse período, o senhor é uma das testemunhas vivas que a gente conhece e que pode nos ajudar, mas, por exemplo, nessa época, o projeto da Fundação Educacional de Bauru para esse campus onde está o IPMET era muito mais audacioso, era muito maior. Tinha-se uma planta que previa lá próximo, perto do IPMET, toda uma cidade universitária gigantesca. O senhor lembra desse tipo de... Eu acho que esse aqui foi quando teve ocorreu a participação
de uma pessoa, não me lembro o nome, mas era acho que era um cidadão americano, que ele queria fazer estava com o Helder Gadotti da época. Eles estavam tentando, era para criar eu lembro vagamente disso, eu não participei muito disso. Na Universidade das Américas. Universidade das Américas, isso. A Sandra lembrou bem. Isso tinha a ver então com esse projeto? Isso é o que eu me lembro, né, que estava previsto para a época. Mas isso acabou não se confirmando, não progrediu. Foram feitas verificações a posteriori e verificou-se que realmente não parecia factível. Então não aconteceu. Obrigado, mas... Que eu me lembro, não teve nada que... Mas a história mostra que realmente não progrediu, né? Não prosperou. Professor, o senhor ingressou dessa forma, nesse convênio e tal. Posteriormente, foi criado o IPMET. O senhor poderia contar um pouco dessa história? E como foi que o senhor abraçou esse projeto? Bom, eu trabalhava no MINP estava encarregado lá no censuramento dos satélites meteorológicos. Era o início, né, disso lá no INPE. E a vinda para cá, porque me foi perguntado se eu tinha alguma sugestão com relação a pesquisas a serem desenvolvidas, a implantação de novos projetos, algum projeto que pudesse ser paradigmático para o trabalho de pesquisa. A Fundação não tinha outros recursos, tinha a USP, né, tinha a Unicamp, tal, nem lembro da Unicamp na época. Eu tinha a USP, essencialmente. A Unicamp eu não lembro da época. Mas então, essa era a situação, né? Eles convidaram, me perguntaram se eu podia propor alguma coisa. Eu disse, olha, a melhor coisa que se podia fazer era na área de meteorologia, que é uma área que era pouco desenvolvida no país, área de alto benefício e custo, altamente interdisciplinar, que dava para interfacear com várias áreas do conhecimento aqui, explorados pela Fundação Educacional de Bauru, quer dizer, pretensamente, né, no futuro, ia ser explorado. Então, eu propus a gente colocar primeiramente uma estação simples de detecção de imagens de satélites meteorológicos, porque no meu mestrado lá no ITA eu desenvolvi uma estação desse tipo, né, que depois o BNDE, na época era BNDE, depois botaram um S de social, BNDES, e foram construídas acho que 20 estações, 20 e poucas estações, foram distribuídas em vários lugares, órgãos de governo e universidades no país. E nós instalamos uma aqui. Era lá embaixo, lá embaixo agora não, estou pensando que eu estou no IPMET, onde hoje, acho que próximo ali onde está o centro, acho que o centro de computação. Isso, da engenharia. Da engenharia. Era um predinho lá e tal. Depois daquilo, em 1980, o Zeca, que você está procurando, ele construiu, com recursos que a gente recebeu do projeto com a FINEP, construiu esse prédio do IPMET lá. Não é bem esse, já teve uma extensão, mas era o original, construiu. Eu lembro até na época que nós fizemos administração própria, né? E o recurso o custo do metro quadrado era bem inferior ao custo da FINEP, ficou meio assim, mas pode fazer para você? Parece que pode fazer, até melhor, né? Mas... então, aí, com isso, começou o Instituto, a ideia, desenvolveu, e em setembro de 1972, eu acho, foi setembro de 72, foi criado o IPMET. Aí foi apresentado o projeto Radar, entrou o radar que nós recebemos da FAPESP, né, um projeto que a gente apresentou lá. E em julho de 74 começou a operar um radarzinho, né? Era o radarzinho nosso aí. Em 1980, quando foram feitas as mudanças, nós trouxemos para cá, porque o lugar original onde estava, lá embaixo, era um lugar mais
mais obstruções, então o radar foi colocado aqui. Aqui, eu digo aqui no IPMET, onde é hoje o IPMET, né? Lá tem abertura maior. Então, essencialmente, Sandra, e os colegas, essa foi a razão pela qual eu vim, quer dizer, era área de meteorologia, eu trabalhava com satélite meteorológico, precisava encontrar uma área que a Fundação queria ver o que a gente pode para iniciar as pesquisas. Era pouco explorado no país, alto benefício-custo, quer dizer, você podia ter muito recurso governamental, era mais garantido recurso governamental, não tinha outros disputando muito com isso, entendeu? Então nós aí nos adiantamos até a USP nisso, né? Depois, embora a USP tenha, o professor Paulo Marques tenha começado com a área de radar na USP, mas não tinha um radar, não tinha, entendeu? Mas aí nós tomamos essa iniciativa aí e a coisa acabou dando certo. Professor, diante então da criação do IPMET, o senhor foi convidado a assumir a diretoria? Aí eu já estava aqui, dava aulas inclusive, né, na Faculdade de Engenharia, e aí eu fui convidado para me responsabilizar pelo IPMET. Vamos criar o IPMET, porque as atividades eu estava como professor, pesquisador, tá? Aí formalizou-se a direção do IPMET. E aí, a partir de 72, eu cheguei na direção do IPMET, mas acumulei com a diretoria executiva da Fundação, por um bom tempo. Tinha pouca gente, não é que eu tivesse qualquer brilho excepcional, era um cidadão comum, como outro qualquer, um professor, né? Só que, como tinha uma especialidade, né? Tinha um nicho específico que importava para se poder consolidar um futuro projeto de pesquisa, que acabou se consolidando. O projeto para a FAPESP é um projeto de pesquisa com radar, tinha um projeto de pesquisa. O primeiro projeto que eu conheço, que era um radar, eu acho que até o nome era Radar de Objetivos Múltiplos para Pesquisa Meteorológica no Estado de São Paulo e operações. E eu lembro que o Dr. Sala, que era o diretor científico da FAPESP, ele insistiu muito que a gente pudesse atender a sociedade, né, por causa do valor do equipamento e o potencial que ele tinha para atender a sociedade. A gente mandava as fotos para São Paulo, foi feito um acordo com a Rádio Eldorado divulgava. Uma época interessante. Havia algum contato com os cursos de física, de matemática da Faculdade de Ciências? Olha, sempre a gente procurou contato com atração de alunos. Tanto é que os que estavam trabalhando originalmente no IPMET eram todos alunos da engenharia, no caso. Engenharia porque... Mas nós chegamos a ter também na área de psicologia, né? Eu lembro de ter curso de psicologia, porque você tem, falava assim, psicometeorologia. Mas, na realidade, porque, por exemplo, o estado de espírito depende muito da pessoa, o MUD, né, que eles dizem, depende muito também das condições atmosféricas. Enxaqueca, por exemplo, todos sabemos que dispara-se crises de enxaqueca quando começa a variar a pressão, aumentar ou diminuir a pressão, está se aproximando do sistema meteorológico. Em alguns lugares do mundo tem esse, né? Isso hoje é bem... Hoje que com esses grandes desenvolvimentos aí, nem se destaca mais isso, né? Isso já é padrão. Né? Eu lembro, acho que era a Sociedade Canadense de Enxaqueca, né? Eles tinham serviço de alerta e tal. O IPMET tem uma história interessante. É muitíssimo além do que se pudesse pensar, viu? Mas nós esperamos ainda fazer um registro de memórias do IPMET, vai se ver. Nós participamos num convênio, num acordo de cooperação com o Canadá, um convênio com a Agência Canadense de Apoio Internacional, de Cooperação Internacional. Nós participamos das campanhas de detecção de granizo lá na província de Alberta, no Canadá, que foram os primeiros radares que usaram polarização. Hoje a polarização do ar é normal, era polarização circular, no caso, que não era o mais apropriado. Depois se verificou isso. Mas foram as primeiras manifestações operacionais do uso do radar com polarização. Né?
E nós estávamos lá, participando desse acordo de cooperação, porque eles estiveram aqui, trabalharam conosco aqui no nosso radar, depois nós estivemos lá, e nós estávamos lá. E professor, desse trabalho no Canadá foi que surgiu a digitalização do radar? Ou Foi daí, foi foi nesse projeto. Era a entidade lá, parceira, era o Conselho de Pesquisa de Alberta, que é um que chamavam na época, hoje não sei como é que está, é Crown Corporation, que era uma corporação da coroa. Então, era um órgão da província de Quebec. Então, o ministro correspondente, lá são províncias no Canadá, né? Então são ministros, né? De Estado. Eles fizeram o desenvolvimento de uma interface, porque o nosso radar era analógico para digital, passaram sem ônus um software que na época custava mais de $1 milhão, entendeu? Dólares canadenses da época. E aí nós instalamos um novo equipamento, um novo sistema aí do radar com já o processamento equivalente. E eles absorveram, a interface que eles nos passaram foi desenvolvida pela Tabasco Research lá, sob orientação deles, eles nos entregaram, sem recursos, sem ônus. O senhor lembra que ano foi isso, professor? Isso foi em 1980, 78 começou a cooperação e tal, assim, já eu fiquei um tempo lá. Agora, é importante lembrar, né, acho que nós nunca passamos de 4 pesquisadores, acho que nunca passamos disso. 4, eventualmente 5, mas acho que foram 4. Nós mandamos o pessoal para lá na época, né? Infelizmente o professor Ivo e o professor Maurício, que eram na época, participaram disso também, eles não estão mais aqui conosco, né? E eles Saudosos. vinham para cá também? O Brian Barge, que era o pesquisador responsável lá por esse projeto lá do radar de detecção de granizo, a detecção de granizo lá é para estudo da modificação artificial de tempo. Porque os agricultores da província de Alberta, né, eles exigiam do governo da província que financiasse essa pesquisa, porque eles queriam contratar serviços de modificação artificial de tempo para reduzir os efeitos danosos do granizo lá. Embora nós falássemos isso, não tem comprovação científica, não tem, os resultados são pífios, a gente não, entendeu? Mas era necessário. Eu lembro até, para a gente lembrar bem o que é um comportamento livremente democrático, né? O ministro da província veio numa reunião, eu fui convidado a participar, e lá os pesquisadores disseram para ele, olha, a gente pode fazer isso, só que nós vamos colocar com os resultados aqui, uma parte é a semeadura de pesquisa, e outra parte é a semeadura política. A política auxiliar, eu acho que eu tenho até o relatório hoje. E foi o relatório, e o ministro da província disse, tá bom, se o senhor tem essa conclusão técnico-científica, os senhores registrem aí. Tudo aberto. Não tem nada underline, né? É muito, muito interessante. Isso é parte da história. Parte do histórico, eu já até falei para o professor Marcelo que eu recolhi um bom acervo. Eu vou arriscar dizer uma coisa, eu acho que se eu ficasse o dia inteiro aqui, né? Não vou ficar não, não se preocupe. Eu tenho certeza que não ia dar para nós revermos todo. Né? Não dá para ver. A história do PEMET é muito rica, muito rica. Por isso que a gente fica muito triste muitas vezes, que a gente compreende os constraints, né? As restrições, as dificuldades, mas é só o reconhecimento. Mas pelo menos o reconhecimento não custa nenhum tostão, né? Mas infelizmente, nem por parte do pessoal aqui, mas também, não agora, nós estamos vendo esse reconhecimento aqui, digo do pessoal aqui, do pessoal, inclusive que trabalhou conosco na época, entendeu? E mais as outras universidades, né, os outros institutos de pesquisa no Brasil, não mencionam nada da época. É que a nossa curiosidade é entender também as relações do IPEMET com a Fundação Educacional de Bauru, e aí ver se, quando muda, por exemplo, deixa de ser a Fundação Educacional e é incorporada pelo Unesp,
Quais foram as relações com o IPMET? Se houve alguma mudança? Eu coloquei para o professor Landim na época, ele estava me lembro vagamente, são lembranças vagas, mas eu lembro que o IPMET tinha sido considerado, por causa da natureza, do interesse do pessoal no IPMET, pessoal das outras universidades, inclusive. Eu lembro na época que eu falei para ele, olha, professor Landim, a gente pode incorporar, tirar o IPMET, a gente passa para ele. Ele falou, de jeito nenhum, é porteira fechada, e o IPMET é essencial. Eu, inclusive, estava na documentação da época, eu nunca mais se conseguiu acesso a isso, e o IPMET foi utilizado, ainda que fosse politicamente, para a incorporação na época do todo. A USP tinha manifestado interesse de pegar o IPMET, falou, não, as outras coisas nós não queremos. Isso foi a situação da época, né? Não vamos, né? Foi 88. Hoje, talvez nós pudéssemos incorporar coisas da USP, mas não é isso? Então, aí o professor Landim falou, não, a gente vamos incorporar. Ele falou para mim, você me diz o que você precisa para consolidar isso, para consolidar o IPMET, não o contrário. Ele falou, a gente não quer entregar. Isso é essencial. E depois ele mostrou que essa atitude dele era para valer, porque ele deu muito apoio ao IPMET, um progresso muito grande. A ponto de que quando ele passou, acho que ele passou a reitoria, não foi ele que passou para o professor Macari? Não foi, foi outro reitor, eu acho. Bom, enfim, quando ele passou, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles se dispuseram a pegar o IPMET. Teria sido muito bom na época, mas não prosperou. Né? Professor, como era a instituição, a Fundação Educacional, posteriormente a Universidade de Bauru e posteriormente a Unesp, como é que era o relacionamento durante esse período com o IPMET? O IPMET funcionava à parte ou ele realmente estava integrado? Não, a gente estava integrado originalmente. Depois que a gente ficou fisicamente afastado, continua a participação. Né? O Maurício era professor, e eu continuei como professor de engenharia, até quando encerrou, em 2011, eu tive que sair por idade, né? O Brasil é um país rico, né? Ela pode deixar os pesquisadores. Veja, foi 2011, nós estamos em 2024, eu estou aqui trabalhando num projeto agora que vai... Né? Nesse período também. Esse período, com todo prazer, eu sempre trabalhei sem nenhum ônus para a universidade a partir dessa data aí. Mas então, a gente, na verdade, nós estamos na direção de desenvolver um relacionamento até maior com a universidade, né? Os professores, mas é que cresceu muito, né? Houve um desenvolvimento muito grande aqui no campus. E outras áreas, né? Mas sempre teve participação de professores. O professor Maurício foi o exemplo, teve um outro que era José Francisco, acho que você não conheceu. José Francisco Tidei de Lima, não? Não, José Francisco. Não é José Francisco. Ele foi trabalhar lá nas centrais elétricas de Mato Grosso depois. Então, não, você não conheceu. Ele também trabalhou muito conosco na área. O Ivo, que foi ao Canadá, Ivo Reis Fontes, que infelizmente, como eu mencionei anteriormente, ele não está mais conosco. Então, mas o entendimento entre os pesquisadores, entre os professores interessados, tinha alguns professores que estavam interessados na área hidrológica, porque o radar é muito utilizado na área hidrológica, não é? E mesmo agora, nesses últimos projetos aí, estou vendo hoje, nesse projeto agora, né, vendo na atualidade, o uso do que costuma ser chamado de inteligência artificial, embora eu tenha, mas eu acho que, enfim, é uma suíte de softwares, mas seja como for. Então, hoje, o grupo do professor Papa, né, desenvolvimento de inteligência, usar essa chamada IA para os softwares, para as diferentes sensores, para compor
esse sistema de integração de dados que a Secretaria da Casa Militar está querendo, que é um projeto que está sendo proposto à FAPESP agora. Você sabe da história bem. Sim, sim. O senhor poderia falar um pouco, desculpa, algum fato interessante, algum fato muito marcante que tenha ocorrido durante o período em que o senhor esteve à frente do IPMED? Eu sei que a maior parte da sua vida o senhor esteve à frente da diretoria do IPMED. Foi até depois, até um tempo depois da incorporação, em 1988, eu fiquei ainda, uma herança que veio da fundação, depois fizemos o estatuto do IPMED, etc., a parte regimental e tudo. Mas aí eu fiquei como diretor, com mandato. Depois daí teve sequência. Foi desse modo. O que o senhor considera um fato muito marcante? Eu acho que foram aqueles projetos do Trouxe Inox, Trouxe Brás, que foram com os países da União Europeia, né? Teve participação do Japão também, teve a participação, a autorização da entrada deles no país teve que ser do presidente da República, era o atual presidente da República, era ele autorizou. Pessoalmente, ele autorizou, eu lembro que eu estive lá em Brasília. Foi na época dele, Eu lembro, na época, o capitão Arnoldo levou lá para ele, mas o Arnoldo era ajudante de ordem lá e tal. Ele falou, não, professor, eu vou levar direto para o presidente. Ele assinou. Independente de aspectos políticos. Eles estavam querendo ver, essencialmente, qual era, entre várias coisas, mas o importante é a produção do óxido de nitrogênio nas altas camadas, na estratosfera, né? Na alta atmosfera, na estratosfera, por causa do problema de poluição, porque isso é elevado, né? Se desenvolvesse muito aqui, e as descargas elétricas, né? Nos processos de descarga elétrica, você tem muito aqui, tem muita convecção, né? Então, o óxido nítrico era realmente um problema a ser estudado. Então, verificou-se primeiro que vieram os aviões, né? O Falcon, que era do Centro Alemão de Viagem Espacial, né? E verificou-se que o óxido de nitrogênio estava sendo subestimada a quantidade de óxido de nitrogênio que era proposto para isso, que contribuía para a quantidade de óxido nítrico aí na alta atmosfera, né? Então, esse foi um resultado importante. E eles estavam, inclusive, é claro, eles estavam querendo ver como se comparava com o tráfego aéreo na Europa, a geração de óxido nítrico com o tráfego aéreo lá na Europa, né? Aí os caras falaram, pode vir nas altas camadas da atmosfera, com os ventos isso pode ser levado. Bom, vamos ver como é que isso está lá na América do Sul. Teve o Falcon, para voar aí até uns 17 quilômetros, 16, 17 quilômetros, e o Geofísica, aquele avião russo, voo na baixa estratosfera, né, 20 e tantos quilômetros. É uma campanha que foi de julho, foi na primeira metade dos anos 20, 2001, acho que julho de 2001 a 2004, 2005, foram as duas campanhas, Troxinox, era Tropical Oxygen Series e Nitride, é a sigla em inglês, né? Teve o projeto de Hibiscus com os franceses, né, com os balões de alto nível. Nós temos o CD, a aeronáutica trabalhou conosco, tem o CD com todos os dados, mandamos para o CNPq, eu tenho um na minha gaveta também. O óxido de nitrogênio é uma poluição feita por aviões? É resultado da combustão dos motores, né? Entre outros processos. Por exemplo, as descargas elétricas na atmosfera, lá em cima, na nuvem. Isso foi estudado na época, uma campanha muito grande, os aviões ficaram baseados lá em Gavião Peixoto. Foi um negócio bem...
Esse, eu acho que de longe né, foi. professor, alguns, até uns barracõezinhos, né, uns containerzinhos, não era container, mas enfim, se construíram alguns espaços porque o número de pesquisadores, né? Era muito grande, muito grande. Eles ficaram em Araçatuba, né? Depois eles tiveram, foram feitos em Araçatuba também, uma parte dos voos também. Mas foi uma coisa excepcional. Eu acho que eram 6 ou 7 países da União Europeia. Isso causava estranhamento na população, nas pessoas, aviões estrangeiros, gente de fora. A Rede Globo queria botar uma pessoa para voar, eles queriam vir falar comigo, depois eles se desinteressaram, porque não podia, não dava para. Eles fizeram uma coisa menorzinha e tal. Para voar, isso Mas era uma constante presença na imprensa, né, professor? A época foi bastante divulgado, né? Muito divulgado, teve muita repercussão, né? Eu não sei, eu fui no ministro da administração do professor Marcari. Eu acho que eles... eu acho que poderíamos ter aproveitado muito mais, né? Mas ele, naturalmente, iniciando, né, um mandato, a pessoa tem, naturalmente, ele tinha que atender. Né? A gente tem de entender essas coisas, eu acho que... podia ter mais coisa e tal. Mas na FAPESP, a gente tinha dificuldades também. Né? Você apresentar um projeto desse lá, porque a FAPESP tinha aquelas normas, né? Quantos alunos você está orientando? Eu falei, não, eu estou orientando aqui o piloto para poder dar um óxido nítrico lá. Então, o que você não orientar, não tiver, né? Quantos alunos? Esse aqui eu orientei. Quer dizer, você tem que ver, não, você tem que ter essa... Então, eu acho que o IPMED também foi, muitas vezes... eu acho que foi culpa... Eu avoco a culpa. A gente não explicou suficientemente, né? Não despertou o interesse necessário. Aqui, eu estou falando no âmbito, aqui na Unesp e tal. A população via na televisão e tal. O óxido nítrico é uma coisa meio, talvez, estranha para as pessoas. É natural, né? Mas na universidade, nas universidades, porque não era só... Nós tínhamos participação na USP, né? Paulo Artacho, lembra? Voou com o Bandeirantes aí. Aquele outro que era... Qual o nome dele? É um que trabalhava com o laser. Eu não me recordo o nome agora. Mas ele também... Laser, com Algueira, trabalhou com Algueira. Esse mesmo. Ele fez muito bons trabalhos também, né? Então, você tinha medidas de solo, você tinha medidas do avião, no Falcon, né? O laser estava no Falcon. Né? Então, realmente, esse foi o ponto, para mim, foi o ponto principal. Professor, nos seus trabalhos, no IPMED, na Unesp, né, na Sim. faculdade, anteriormente, o senhor chegou a desenvolver uma equação que era inédita. É isso? Foi um método, na verdade, foi o reconhecimento, a avaliação físico-matemática de um procedimento para você quantificar a precipitação com radar. O Dr. Beppe Drifuca, italiano, e um pessoal lá quem foi? Bom, o Zavadski, que esteve conosco aqui, tinham tido essa ideia anteriormente, mas nós tivemos aqui a ideia de relacionar a informação do radar à distância com a informação próxima. Quer dizer, você via a estrutura da tempestade bem próxima aqui, com boa resolução, aquele radarzinho que a gente tinha, você detetava a distância grande, né? A distância maior que 300, às vezes até maior que 300 quilômetros, o topo das tempestades, você aplicava isso aqui lá. E aí, no meio termo, você ia, entendeu? E nisso, a gente imaginou o método, quer dizer, consolidou o método para aplicar nisso aí.
E aí, como nós publicamos, nós formatamos físico-matematicamente, aí a gente publicou numa revista de primeira linha e tal, e aí teve um reconhecimento mundial e tal. É usado até hoje. Foi um método. Né? Tem um trabalho também da Andréia lá na Amazônia, no doutorado dela, tem um trabalho da Ana, que é o doutorado aqui também, que também foram. Por isso que eu acho muitas vezes interessante, né, que o pessoal, quando foi na análise das condições do IPMET, é para decidir se fechava e tal, que né, nenhum dos... Acho que, pois é isso que eu digo, a gente avoca a si a culpa, porque isso significa que nós não conseguimos explicar para eles, elucidar, né? E não adianta você dizer, não, eles tinham obrigação. A obrigação deles, eles sabem quais seriam. Aí não cabe a nós julgarmos. Nós é que deveríamos ter alertado, olha, tem tudo isso aqui. Professor, o senhor acha que o fato do IPMET se concentrar mais em pesquisas e prestação de serviços à comunidade trouxe algum prejuízo no relacionamento com a universidade, de uma forma geral? A universidade é ensino, pesquisa e extensão de serviço à comunidade. É assim, né? A dosagem, eu acho que cabe ao dirigente da instituição. No começo, eu entendo que eles viram uma coisa assim, os primeiros reitores iniciais tal, viram uma coisa assim. Depois eles viram diferente. Né? O IPMET teve sempre ligado era da reitoria. Uma instituição nessa condição, você precisa ter, porque é natural, a pressão dos alunos, a pressão dos professores é normal. O cara dá 20 aulas, 30 aulas, tá? Diz, o pessoal lá no IPMET tá... Não. É falta de, naturalmente, da gente... Isso que eu disse, né? Então, avoco de novo a nós a razão disso. A gente devia ter explicado bem para eles, promovido, né? Mas isso não foi feito. Então, aí... Mas a nossa parte, a gente... E eram poucos pesquisadores, 4 ou 5 pesquisadores. E eu lembro que nós recebemos um computador que era, na época, o VAX 780, que era, na época, só tinha outro no Brasil, que foi importado junto, que era aquele professor, doutor Pinotti lá, lembra do professor Pinotti que foi lá? Acho que foi naquele do Neves, né? Aquele caso lá. Então, a gente, com um grupo... O assessor da FAPESP que analisou, a gente não sabe quem é, desconfia, mas a gente não sabe quem é. Disse assim, um grupo diminuto, porque o departamento de universidade é aquele número, como diríamos, significativo de pessoas. Né? 3, 4 pessoas, põe um pedido desse e tem mérito, é aprovado. Como é que é possível? Quando nós colocamos o primeiro radar, em 1974, eu só tinha mestrado. E eu fui na FAPESP lá para assinar, né? O doutor Sala até dava lá. E o senhor lá, que era o responsável pela parte, né, de assinatura dele, ele falou assim, o senhor raspou o fundo do taxa, levou todo o nosso dinheiro, agora ele não tem para dar para mais ninguém. Eu só tinha mestrado. Então é outra visão. É estranho que houvesse essa outra visão, tantos anos atrás, né? Eu não identifiquei, talvez seja falta de percepção da minha parte, mas eu não identifiquei essa visão em muitos casos. Né? Agora, essas coisas, eu acho sempre o seguinte, a gente conversa, senta, conversa. A gente sempre queria convencer, não impor nada, nem forçar nada. Mas tinha forçantes, como, por exemplo, como eu disse, a justa reivindicação dos alunos e a inequívoca reivindicação, inequivocamente justa dos professores. Vai pôr dinheiro nisso aí quando a gente está com dificuldade aqui. Mas por isso, ao longo do tempo, nós tivemos várias situações em que o IPMET podia, não fisicamente, mas... sua forma, na gestão, podia ter passado por outras entidades. O INPE, o diretor do serviço do Instituto Nacional de Meteorologia chegou a pegar um avião lá em Brasília, um aviãozinho, veio aqui para propor para nós, ele tinha autorização para contratar até 50 funcionários, tem autorização do ministro, Ataíde.
Ele falou, ó, estou aqui, vou conversar com você. O doutor Lima participou. O doutor Lima escutou, ele falou tudo, nós escutamos. O doutor Lima falou assim, olha, é uma coisa, é um prestígio enorme, eu acho que para a universidade seria, mas eles não vão concordar. Porque ele não tem condição de me garantir, de manter, ele tem dificuldade, mas ele não concorda de passar. Mas porque eles entendiam que passar era entregar para outro. Então, tinha essa dificuldade. Teve até um episódio da Unifesp mostrar interesse. Teve vários outros, a gente podia ter passado tranquilo. Agora está tentando criar um outro instituto para Revitalizar. na verdade, recriar, né? Porque o IPMED foi extinto em 2020, né? Eu tenho decreto direitinho. Decreto não, é uma resolução, né? Dos conselhos respectivos, né? Até tem um relatório que o professor que concordou, tinha que concordar, a gente tem que tem as normas da universidade, ele concordou. A única coisa que eu achei assim, que pegou um pouco assim, que ele disse, deve-se manter a marca fantasias, uma expressão que causou assim, na gente assim, um certo, que é o nome assim, IPMED, né? A marca IPMED deve continuar, marca fantasia, está no relatório, né? A gente não ficou feliz, viu, com isso. Muito triste, né? Não, mas a gente tem que compreender, sabe? A gente tem que se pôr. Eu acho que quando você está com um problema a gente tem que se pôr na posição do outro. Primeira coisa a fazer é se pôr na posição do outro. Por que ele está se comportando desse jeito? O que ele está defendendo? Se ele está agindo de uma má fé, aí é diferente. Falar, não, então, quando é assim, eu peço licença, dou um jeito de sair e tal. Mas se eu percebo que eu acho que vamos colocar lá na posição, eu não estou querendo dar lição de moral para ninguém, mas eu acho que tem que ser assim. Agora tem algumas dificuldades aí, né, também, com a Universidade de São Paulo, o projeto, né, o CEMADEM ficou com o INPE ficou... O senhor poderia falar um pouco desse projeto? Desse atual agora? Do centro? Esse a Secretaria da Casa Militar teve que se manifestar no edital, quer dizer, para construir aquele edital, a FAPESP solicitou às secretarias de Estado que apresentassem, não é? Eu não entendi bem, porque foram 3 meses que foram dados. Para esse projeto seria? É para atender uma necessidade específica da Secretaria da Casa Militar, tá? Que é a Defesa Civil, que é um sistema de integração dos diferentes sensores, radar, de carga elétrica, pluviômetro, satélite, funções de satélite, etc., para atender as necessidades do centro, inclusive de gerenciamento de emergências. Né? Inclusive, nessa última reunião que nós tivemos na segunda passada, o capitão lá que faz o gerenciamento do centro, ele disse, o profissional está lá, ele tem 20 telas ao mesmo tempo que ele tem. Como é que está para integrar tudo isso? Aí pensa-se na famosa IA, né? Inteligência Artificial. Porque o professor João Paulo apresentou no começo da reunião. Aí ficou meio assim, a coronel, que é a coronel Cláudia, achou que mais... E esse capitão disse, não, podiam comprar uma parte e tal, né? Já pronto. Falou-se de benefício-custo, né? Mas aí cabe justamente um software customizado, usando as condições de IA, né? Que o João Paulo pode perfeitamente, né? O professor João Paulo, desculpa, o professor Papa, ele pode, né, realmente, entendeu? A ideia é criar um centro de gerenciamento. Ele foi criado o governador CEPRAM, o CEPRAM. E uma parte disso é a integração desses dados. E o IPMED tem um papel fundamental nesse projeto. Não é o IPMED porque, quer dizer... Não, o IPMED não, desculpe, mas... Não é que é o IEAMAR, porque o IPMED não existe. Então, né? Mas tem um polo do IEAMAR aqui e está se aguardando um outro... Né? Aguarda-se um novo instituto para poder o novo instituto assumir. Isso que eu entendi. Essa já é uma parte política da universidade que não me cabe. Nem, né? E está nesse pé agora, nós estamos escrevendo o projeto.
Quer dizer, eu estou colaborando, né, para que se escreva o projeto, acho que é 22 de abril o prazo lá. Eu acho que alguma coisa vai sair. Então nós podemos dizer o seguinte, que um outro fato marcante seria a extinção do IPMET enquanto unidade, professor? Porque O problema ele existe de fato, mas não existe legalmente. Não, mas é que a ideia não foi extinta, né? Ideias você não extingue. Foi extinto no papel, porque eu entendo até que pelas circunstâncias que vieram vindo ao longo do tempo, a universidade não tinha, na verdade, né, não vamos aqui considerar esse fez isso, aquele fez aquela outra coisa, não havia condições de continuar mesmo, você tem que dar um ponto final nisso, a universidade deu, acho que ela tinha que fazer. Mas ela não extinguiu a ideia, porque continuou com o Centro de Meteorologia de Bauru e tal, e estão considerando agora reativar isso, entendeu? Com base no IEAMAR, porque o IEAMAR ele existe tudo, tem a professora Gabriela e tal, entendeu? E até que se acerte essa situação, mas aí eu nem me atrevo a entrar nesses detalhes, porque isso é uma coisa da alta administração, não acerto com eles, né? Minha parte é só técnica, eu só trabalho na parte técnica. Já entendo pouco, ainda mais na política, quando entra na política, aí eu estou mesmo mais fora que... Então eu não participo, mas tá indo bem. E o diferencial, para mim, é você ter condição de fazer softwares customizados, que é o que está sendo proposto. Inclusive o professor João Paulo, o Papa, né? Ele falou mais de uma vez lá para o pessoal lá do Centro de Gerenciamento de Emergência. A IA não vai decidir se vai dar alerta, se não vai dar alerta. A IA vai apresentar para vocês que vão fazer. Ele falou algumas vezes, eu acho que porque o pessoal ficou por alguma razão de que a IA não pode fazer isso. Ela nem existe, mas ela não pode fazer isso, né? A suíte de softwares que está lá, tem que montar, né? Você tem que montar o software, as interligações, os processamentos que você quer fazer. Você tem que dar instruções, né? Você tem que treinar a máquina, né? Tomando cuidado para ver se o problema é, como disse lá um dos criadores lá da inteligência artificial, uma pessoa do exterior aí, o problema não é se as máquinas pensam, é se os homens pensam, né? Esse é o problema. Popularmente falando, a preocupação não é com a inteligência artificial, é com a burrice natural, né? Mas aí já não é, aí já se pode falar, né? Professor, uma outra pergunta agora. Como é que o senhor vê todo esse desmonte do IPMET frente a uma realidade que impõe cada vez mais alertas, que impõe cada vez mais previsões acertadas, tendo em vista tudo que tem acontecido e a própria Organização Meteorológica Mundial dizer que os desastres naturais vão ficar mais frequentes. Isso agora nesse ano, no Dia Mundial de Meteorologista, esse ano. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que a Faculdade de Ciências, a Unesp, ela deixou de ter essa visão de uma área onde ela poderia, inclusive, investir para obter recursos até do exterior para o desenvolvimento de pesquisas? Não, porque, olha, os últimos diretores, foi o professor Jair, depois o professor Jair e a professora Vera. E o professor Jair é psicologia, a professora Vera é educação, não é isso? A educação. Eles têm uma visão fabulosa. Eu fui, professor Jair, fui com ele a São Paulo algumas vezes, ele pediu e tal. Fui até numa reunião com o pessoal da reitoria e tudo. A professora Vera, no dia 8 de fevereiro de 2023, nós tivemos em São Paulo uma reunião lá na Casa Militar, lá com os secretários e tudo lá. Quando eu estive lá, fiz um comentário, lembro que foi dia 18 ou 19 de fevereiro, aquele desastre lá. Eu fiz um comentário a esse respeito. Eu depois fiquei pensando, vai que os caras vão pensar que a gente, né? Porque eu falei, olha, se tem um desastre, uma coisa aí, né? Porque
é proteção à vida e à propriedade, né? E apoio crucial ao setor produtivo. Essa é a função da meteorologia. No mundo todo, o pessoal investe, não é de graça, né? Você mesmo mencionou agora, se conseguir recursos e tudo. Então, os diretores... Agora, é difícil explicar para o pessoal que está sem recursos também, os departamentos que têm dificuldade. Isso aí eu considero um ajuste muito fino. Agora, eu fiquei bastante surpreso com a visão deles. Não sou nem da área. E é continuada, de um diretor para outro e tudo continuado. Agora, eu entendo que ele precisa entender, ele é um diretor de faculdade, ele tem que entender a faculdade dele. Como é que ele vai desviar recursos? Não pode. Desviar no bom sentido, quer dizer, como é que ele vai utilizar? Apaguem o desviar e fica utilizar, né? Como é que ele vai utilizar o recurso? Ele não pode fazer isso, né? Ele não tem condições, não é que ele não pode fisicamente, ele não pode administrativamente, é que ele não pode fazer isso funcionalmente, gerencialmente, de forma, na gestão, não um bom princípio de gestão. Então entende-se, e a gente entende isso perfeitamente. Foi a Faculdade de Ciências que criou o curso de meteorologia. Pois então, criou o curso, tem lá os professores, estão bem, tá? Eles terão um papel preponderante, imagino eu, nesse projeto, são todos do projeto, estão aí, estão lá listados no grupo, tudo direitinho. Então, a faculdade, não dá para falar. Porque quando fala da faculdade, tem que falar, é a direção que responde por, né? Se você tem lá um grupo que não acha, tem ideias contrárias não são inimigos, não são, entendeu? Eles estão apresentando reivindicações dele. Aí tem que subir a reitoria tem que descer. Por isso que esse novo instituto, se eu bem entendi, ficará na reitoria. Parece que essa é a ideia. Entendeu? Eles não comentam muito, eu acho que é muito bom. E a gente também, que já tem experiência na história, com quase 84 anos, você vê que é melhor você ficar de longe. Mas não constranger nem nada. Mas não, a faculdade, isso não, entendeu? E as reivindicações que causaram um pouco de dificuldade são justas. Não dá para você dizer, não, o cara não quer, entendeu? Não é que ele não quer. Agora, o que realmente precisa sempre ser observado é que se você tem oportunidades, como houveram várias oportunidades, nós mencionamos aqui, de passar, a secretaria, o doutor Mônaco lá da secretaria, ele ligou para mim, ele era secretário adjunto, ele estava, Carlos, olha, eu passava lá, se a Unesp não quer falar, não é que a Unesp não quer, a Unesp precisa avaliar, né? Eu respondi para ele que eu ia dizer, a Unesp tem que avaliar, também não é assim, né? O reitor não pode, qualquer coisa ele tem que levar para o conselho universitário, tem tudo isso, né? Tem que propor esse novo instituto também, que foi levado, não é? Ou vai ser levado. Existe um projeto de uma unidade complementar, recriar, né? Mas tem que ir no conselho universitário. Mas tem que passar por todas as instâncias, né? Não é uma situação... E você tem que passar, porque qualquer coisa, aí que você, todo o apoio que você precisar, se você não passar nos colegiados, esse assim no meu modesto modo de ver, assim é a democracia, né? Você tem que, é por convencimento. Agora, se for de cima para baixo, depois, se você precisar do respaldo mais na frente, você vai dizer, você não me perguntou, você não explicou, e agora você me pedir apoio. Eu compreendo isso. Professor, existe alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ou de apontar que tenha sido uma contribuição do IPMET para a FC especificamente? Agora, eu nem estou falando da universidade, mas para a Faculdade de Ciências especificamente. Olha, eu diria que o IPMET, não só a FC, mas a Unesp, o IPMET, o que ele fez ao longo dos anos e o que ainda está fazendo agora, ou o CBM, ou o laboratório da Faculdade de Ciências, que você queira chamar, não sei como seria o melhor aí, contribuiu para que
a Faculdade de Ciências, em primeiro lugar e subsidiariamente a Unesp, correspondesse aos recursos que são investidos nela pela sociedade, que não são poucos. Você unir as 3 universidades, você está com quase 10%, acho que é da arrecadação do IPI. Isso é uma enormidade de recursos. Ah, mas seria bom que fosse 100 vezes isso, 200 vezes isso. Mas veja a condição. E está de São Paulo, né? Você imagina os outros lugares. Né? Então eu acho que o IPMET, a meteorologia é uma área de alto benefício-custo. Então ela ajuda no cotidiano, no curto prazo, no agora, ela ajuda muito a colaborar, a cobrir aquelas áreas onde o benefício-custo econômico, exclusivamente, no nicho ali, é menor que 1. Ou seja, você usa muito recurso, benefício mais imediato e tal. É claro que a longo prazo, integrado ao longo do tempo, sempre justifica. Porque é proteção à vida, é propriedade. Quanto vale uma vida? Né? Seria interessante a gente ser colocado lá, né, quando o presidente da República assume, né? Quanto presidente o senhor acha que custaria valeria a pena investir numa vida, né? De dinheiro, salvar uma vida. Né? Eles dão, Estados Unidos e na Europa, eles precificam isso, né? Eles precificam. A gente aqui não tem esse princípio ainda. Mas, então, o IPMET e seus sucedâneos então, ajuda a Faculdade de Ciência a responder com um benefício-custo positivo, maior que 1, ou seja, recebe mais, retorna mais do que investiu para a sociedade que põe o dinheiro aqui, que não é pouco, dinheiro do trabalhador ali, né? Então, isso é o que eu acho. O senhor acha que, se tudo der certo, se o centro for criado, enfim, se for transformado numa nova unidade, os alunos do curso de meteorologia poderiam ser beneficiados por um convênio desse? Eles poderiam, os próprios docentes poderiam entrar em alguns projetos, professor? Não, nesse projeto os docentes já estão. E eu já propus para o professor Demerval, por exemplo, um trabalho daquele, ele está muito interessado. Só como ele disse, bom, eu não tenho tempo, porque eu tenho que dar aula. Falei para ele, não, eu estou às ordens, porque eu tenho interesse. É um trabalho, eu posso mencionar, de você detectar eventuais tendências, eventuais vieses no desenvolvimento das tempestades em função da mudança climática. Que em 2007 o painel intergovernamental de mudanças climáticas disse que os extremos iriam ser exacerbados. Você ia ter secas mais intensas, chuvas mais intensas, e aqui isso vem sendo observado ao longo dos anos. Então a ideia é agora com a IA, então vai ficar muito mais facilitado isso. Ele tem interesse de fazer, eu tinha proposto isso é uma coisa que, vou voltar a falar com ele, agora vamos fazer. Então não tem dúvida nenhuma, eles já estão. Certo. Agora, interessar os alunos, né? Mas tem sempre os alunos que têm interesse. Sempre tem alguns. No IPMET, se você lembra. Trabalharam com a Ana, trabalharam com o Gerd. Acho que com o André, que foi pouco, mas Gerd, Ana, eles trabalharam. E tudo gente que depois foi por aí, que tá em posições bem, entendeu? O Rafael, por exemplo, que é um campo. Veja só, então, pois é, então eu acho que eu não tenho dúvida disso. Agora, você precisa também procurar despertar nas pessoas o interesse de participar, de colaborar. Né? Acho que isso é fundamental. Levando-se em conta, professor, os objetivos iniciais do IPMET, lá quando ele nasceu em 74, vamos dizer
Julho, 72. Acho que foi setembro de 72. 72. Se a memória aqui não falhar, já está É fraquinha. um documento que eu não tenho, viu, professor? Já procurei para todo lado e não achei. Ah, mas eu arrumo para O de você. criação. Eu arrumo. Porque eu estou fazendo... Eu arrumo para você, pode deixar que eu arrumo. Então, entre os objetivos que foram estabelecidos em 72 e até hoje, mesmo levando-se em conta que oficialmente ele não existe, mas o senhor diria que os objetivos iniciais foram atendidos, superou a expectativa ou ficou muito aquém daquilo que se esperava? Pela nossa falta de conhecimento de poder avaliar bem o futuro, superou muito. Superou muito. Hoje o radar... Fizeram um estudo agora, saiu agora, foi publicado lá no Advances in Weather Radar, avanços no radar de metrologia de tempo. Solapa, assim. Tem várias coisas lá. O radar está ampliando a utilização no mundo inteiro, está ampliando a aplicação, está aumentando o benefício-custo. Foi feito um estudo, inclusive, da indústria que produz radar, entre muitas outras coisas lá, mas que tem um nicho de radar lá, eles têm previsão para vários anos, para 5 ou 6 anos à frente aí, de aumento muito grande da demanda. Nós temos lá a IACIT, São José dos Campos, tem um radar que é o primeiro radar banda S estado sólido. A gente eu fiz um trabalho com eles e tudo aí, né? E aí alguns colegas lá, né? Por aí que... tá, mas a indústria não é inimiga. É outro ponto. A indústria não é inimiga. A indústria paga imposto. Nosso salário vem de imposto. Então, esse viés aí não vai levar ninguém a nada. Né? No caso, por exemplo, voltando à questão da reunião de segunda-feira, quando o capitão lá falou assim, temos que... Porque a Coronel Cláudia queria um cronograma. Bom, o Papa não podia chegar, o João Paulo podia soltar um cronograma na frente, então vamos avaliar aqui e tal. Então eu fiz, né, uma sugestão, falei assim, vamos nos concentrar na Operação Verão, porque aí nos nossos radares, né, a gente pode... enquanto se discute essas coisas. Ele falou, no mínimo 6 meses para a FAPESP avaliar isso aqui. Né? Vai ver se abril, né? Em outubro só. Mas a gente pode, né? Até falei, mas isso aí quando a gente quer fazer, memorando de entendimento, isso é fácil. Memorando de entendimento não tem compromisso nenhum, eu faço com você um memorando de entendimento. É o meu entendimento que devemos fazer isso e tudo, então eu assumo um compromisso de ir conversando e desenvolvendo com você isso aqui. Entendeu? Tem Tribunal de Contas, que também não tem recursos, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro e tal, né? Mas tem o que não quer. Construir é difícil, destruir é fácil. Mas é por aí. O senhor veio com otimismo ou não esses avanços, nesses entendimentos que estão ocorrendo agora? O senhor acha que o IPMET, a própria Faculdade de Ciências podem sair fortalecidos nesse processo? Com certeza, com certeza. A faculdade já está, porque quem está comandando isso é a Faculdade de Ciências. E a faculdade, o interlocutor é a Faculdade de Ciências, entendeu? Ninguém pode fazer nada assim, entendeu? Esse acordo com o IEMAR, tudo, a Faculdade de Ciências que providenciou, a Faculdade de Ciências que acertou, o diretor da Faculdade de Ciências que assinou. Não sei se isso aí é interna corporis, eu não sei como isso é feito, né? Também, papelório, tem um pessoal especializado em papelório, né? Acho que eles vão passar tudo para IA agora também, a IA já dá o papelório, né? Entendeu? Então, é isso que eu estou falando, tem coisas surpreendentes, muito surpreendentes, né, no negócio aí. Então, sem dúvida nenhuma, Faculdade de Ciências tem um polo aqui, você vê, tem um polo do IEMAR num lugar que não tem aqui, que é o IPMET, mas tá o CMB, tá lá, tem um polo, ela pode colocar isso, ela, professora Gabriela, que é a coordenadora, acho que é coordenadora do IEMAR, ela pode dizer isso, pode assinar, pode tudo. Tá lá, ela que fez o acordo, tá com a CEMADEM, ela que está pegando, né? Está juntando as outras áreas, outros que querem trabalhar com a gente. Tá aí.
Então, a Faculdade de Ciências, com certeza, né, vai ser... A Defesa Civil, que é a importante nesse caso aí, proteção à vida e à propriedade, e ainda apoio crucial ao setor produtivo, eles falam com quem? Com a professora Vera, é a diretora da faculdade. Amanhã é outro professor, outra professora ou quem for, não sei, pode estar mais afinado com o projeto ou menos afinado, não importa. Vai fazer, com certeza, aquilo que fortalece a faculdade. Isso só fortalece a faculdade. Não pode, é claro, tirar o recurso do suficiente da faculdade. Isso, né? Mas, com certeza, fortalece. Eu não tenho a menor dúvida com respeito a isso. E agora, com relação ao futuro, eu acho que a realidade vai levar a ter desenvolvimento e crescer. Porque a realidade está aí, né? Subida no mar, né? As tempestades mais, né? Porque elas estão vindo mais concentradas, né? E mais intensas. Então, diminui a probabilidade de atingir um dado lugar, mas aumenta muito a probabilidade que em atingindo ela, né? Como você tem muita atividade, nós estamos na área tropical, muita atividade convectiva de verão, tem bastante, comparativamente com outros lugares do mundo, você está, né? A gente levou umas né? Estopadas. Isso é só o começo. Agora pode ser que essa seja uma temporada também de tornados, como a gente teve aquele de Indaiatuba, aquele de Palmital e tudo, né? Isso que está aí, né? O trabalho que no IPMET na época, você lembra? A Ana e o Guilherme, inclusive, produziram os trabalhos, né? As cargas elétricas e tudo. Então, a faculdade, eu acho que a realidade vai levar a pessoa não quer mais, precisa. A gente faz muita coisa que não quer. Não quer no íntimo, né? Como a gente fala, in pectore, você não quer, mas eu preciso fazer, porque, né? Principalmente a autoridade, né? As autoridades públicas, né? Você talvez, eu não gosto, isso aqui eu não gosto de fulano, mas me imagino na área política, isso deve ser a engolir sapo. Professor, o senhor criou o IPMET, o senhor estava na criação, o senhor criou, o senhor geriu o IPMET, quase a vida profissional toda do senhor, né? Quer dizer, não toda, mas uma boa parte dela. Qual o seu sentimento pessoal em relação ao IPMET e a tudo que foi construído e a tudo que foi feito? Como é que o senhor transmitiria para a gente o que o senhor está sentindo, o que o senhor sente hoje, né? Depois de mais de 50 anos da existência dessa instituição tão importante? Avaliando todos os pontos ao longo desse período e integrando isso tudo, né? Integrando uma área debaixo da curva aí, eu sou muito grato a Deus. Eu acho que a missão que Ele me deu, entendeu? Foi uma missão muito nobre e de muito boa, que me dá muita satisfação. Razão pela qual eu atualmente estou aí forçando um pouco a mão por causa da idade, né? Mas a gente está aí fazendo, entendeu? Sem qualquer vinculação, né? Sem qualquer envolvimento pecuniário, que eu acho que isso aqui entendeu? Estamos aí à disposição para fazer esse trabalho. Enquanto Deus me der essa missão, eu estou aí, estou disponível. Eu acho, eu posso dizer que eu sou agradecido a Deus por isso, ter me dado essa missão, porque dá uma para cada um, né? Agora, não sou só eu, é um elenco, né, muito grande de gente aí. Você lembra de uma época que a gente passava, a gente estava com recursos do INPE, que o RALP passava e a gente mandava a notificação de demissão, cada mês mandava, porque renovava cada vez, porque a gente não tinha garantia de recurso orçamentário, que a universidade não tinha. Falamos com o RALP lá, o INPE, ele passava o recurso, e no final eu devolvi dinheiro para ele, né? Porque ele me deu o recurso para aquilo e tal, eu devolvi dinheiro para ele, né? Aí ele me ligou. Você está devolvendo dinheiro, rapaz? Eu falei, não, você não deu dinheiro para isso assim, é o que está escrito. Eu estou te devolvendo o dinheiro. Eu usei
No meu critério pode ter sido até, com certeza, cometi erros, né? Porque ninguém é perfeito. Né? Mas o dinheiro, entendeu? Eu acho que você fazendo assim também, você vai sempre bem. Deus te ajuda. Alguma pergunta? Essa última. Então seria a última, né, professor, que seria deixar uma mensagem, né? Ou acrescentar mais alguma informação que o senhor... Não, eu só queria reiterar a minha disposição para ajudar enquanto Deus me mantiver por aqui e transmitir uma mensagem de confiança no futuro. Esse trabalho é um trabalho assentado numa área de alto benefício custo socioeconômico, né? Proteção à vida e à propriedade, né? E apoio ao setor produtivo. E vamos dizer assim, é um projeto certo. Isso é essa é a minha mensagem. Pode acreditar.